Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e hoje vou fazer um resumo de como foi a aula 1 do nosso mini curso do mês de outubro, Familiarização com o CELP-BRAS, ministrado pelo professor Matheus. Inicialmente, vamos falar então o que é o CELP-BRAS. O CELP-BRAS é o exame brasileiro oficial para certificar a proficiência em português como língua estrangeira. Então, para certificar que alguém estrangeiro, que não fala português brasileiro, sabe falar aquela língua, sabe falar o português brasileiro em determinadas situações comunicativas. Esse exame ele é aplicado semestralmente no Brasil e no exterior pelo INEP, então 2 vezes ao ano, com apoio do Ministério da Educação e também com parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Quem pode realizar esse exame? Estrangeiros maiores de 16 anos e que tenham ao menos o ensino fundamental ou equivalente em seu país de origem completo. Ele vai certificar por tempo indeterminado a proficiência na língua, no português brasileiro, e a instituição de ensino é que vai determinar o prazo de validade e a exigência do nível de proficiência. Então, vamos supor que você precise desse certificado para ingressar numa graduação, numa universidade aqui no Brasil. Essa instituição de ensino é que vai determinar, falar, a gente aceita esse certificado, independente de quando ele foi feito, ou ele tem que ter sido feito, o exame tem que ter sido realizado nos últimos 5 anos, por exemplo, e qual nível que a pessoa precisa ter nesse certificado. Se só o intermediário, tudo bem, não se precisa ter um nível avançado. Então, a instituição de ensino que vai receber esse estrangeiro é que vai determinar o prazo de validade e o nível de proficiência. E por que, então, fazer o CELP-BRAS? Ele é um exame que pode ser exigido para ingresso em universidades brasileiras, tanto em cursos de graduação quanto pós-graduação. Também ele é muito útil em processos de revalidação de diplomas, para naturalização, e é aceito em empresas, instituições de ensino, como uma comprovação de competência na língua portuguesa. O professor Matheus, nessa primeira aula, trouxe alguns conceitos teóricos que têm relação com o CELP-BRAS. O primeiro deles foi o conceito de língua. O que é língua? É uma forma pela qual uma determinada comunidade vai interagir. E é sempre importante lembrarmos que essa língua ela é situada social, histórica e culturalmente. Temos também o conceito de gênero, aqui no caso, gênero discursivo. Então, é quando alguém diz algo a alguém com algum propósito, algum objetivo. Quando alguém diz algo, então, dirigido para alguém com algum objetivo, por algum meio e em determinado momento, em determinada situação. E o que é ser proficiente? Eu já falei um pouquinho. Saber uma língua para conseguir se comunicar em diversas situações do cotidiano. E a tarefa, que nós vamos ver que esse exame ele é composto por 4 tarefas, é um convite para realizar alguma ação, nesse caso do exame, por meio da linguagem. E essa ação sempre tem um contexto. Falando então da prova, da estrutura básica da prova, que foi o foco dessa primeira aula. O CELP-BRAS, então, ele vai avaliar a capacidade do uso da língua e não por meio de questões de gramática ou vocabulário. Não vou ter questões específicas sobre gramática ou o que significa determinada palavra. Dessa forma, o aluno ele tem que se preparar para ler textos que são encontrados no dia a dia, que nós chamamos de textos autênticos. Que, de uma forma geral, são encontrados onde? Em jornais, em revistas, em blogs. E a concepção teórica?
que já falamos um pouquinho. Então, tem ênfase no uso da língua, essa prova, usa textos autênticos, que são aqueles encontrados no dia a dia, e tem uma avaliação integrada de compreensão e produção de escrita. Então, tem uma compreensão oral e de leitura, e vocês precisam escrever um texto, quem vai prestar essa prova. Escrever 4 textos, na verdade. E na produção oral, que também tem uma prova específica oral, não tem um padrão de pronúncia dito correto. Não tem problema falar com sotaque. Isso não se espera que a pessoa que vai prestar o exame fale sem sotaque, nem mesmo no avançado superior, que é o nível mais alto que se consegue obter nessa prova. A parte escrita, então, ela vai ser composta por 4 tarefas, tem uma duração total de 3 horas e é baseada em recursos de vídeo, de áudio e texto. Vamos ver, então, essas tarefas. Na primeira tarefa, o examinando, ele terá 30 minutos para realizar. Ele precisa assistir a um vídeo, que vai passar de modo simultâneo para todos que estão prestando naquela sala. Esse vídeo ele é reproduzido 2 vezes. E após assistir esse vídeo, vai ser dado um enunciado para que a pessoa escreva, produza um texto de acordo com determinado gênero discursivo. Pode ser um e-mail, uma carta, um relatório, um artigo de revista, tudo bem? E são 30 minutos para fazer essa tarefa. Na tarefa 2, é escutado um áudio de aproximadamente, tanto o vídeo quanto o áudio tem aproximadamente 2 minutos e meio, a no máximo 3 minutos. Também ele é reproduzido 2 vezes. E depois de escutar esse áudio, também é solicitado, tem um enunciado para a produção textual. A tarefa 3 e a 4 são compostas pela leitura de um texto, então é trazido um texto, pode ser uma notícia de jornal, por exemplo. Quem está fazendo essa prova tem que ler o texto, depois tem o enunciado para a produção textual, e são 150 minutos para realizar essas 3 tarefas. É importante aqui, caso tenha acabado o tempo da tarefa 1, vai começar a tarefa 2, porque o áudio tem que ser passado de forma simultânea. Mas passado esse áudio, se não deu tempo de vocês terminarem de escrever o texto 1, vocês podem retomar para esse texto, tudo bem? Vocês estarão em contato com aquele texto. Fiquem bem atentos a esse tempo, administrem muito bem e lembrem que esse tempo inclui assistir o vídeo, ouvir o áudio, escrever o rascunho e passar a limpo. Então, o rascunho não é corrigido, é muito importante que vocês passem a limpo esse texto na folha definitiva de resposta, no caderno de respostas, tudo bem? Em relação à parte oral, ela é composta por 2 etapas, que eu já vou explicar para vocês. Tem a interação. O que é essa parte oral? É uma interação face a face entre o participante e um avaliador, que a gente chama de interlocutor, que é com quem o participante está falando, e há uma terceira pessoa, que é o avaliador observador, que ele não fala nada, apenas observa aquela interação. Tem uma duração total de 20 minutos e é baseado em elementos provocadores. Então, são apresentados ao participante 3 elementos provocadores, que basicamente esses elementos são compostos por imagem, maior parte é imagem. Quando tem texto, são textos curtos. Pode ser algum cartaz, alguma campanha de saúde, alguma propaganda breve retirada de uma revista, tudo bem? E como que são essas 2 etapas, então? Na primeira, o tempo é de 5 minutos e é mais um bate-papo, é baseado num questionário
preenchido pelo participante com informações pessoais. Então, qual o seu nome, qual a motivação para estudar o português, perguntas mais pessoais desse tipo. E a segunda parte, que são mais 15 minutos, que são 5 minutos para discutir cada elemento provocador. Então, você tem 1 minuto para observar aquele elemento provocador e depois mais 4 para discussão, para falar sobre aquele elemento. É importante colocar para vocês que a prova do CELPE-BRAS de 2021, por conta da pandemia, o exame ele terá uma única aplicação, não 2 vezes por ano, apenas uma, que acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de dezembro. E também, por conta da pandemia, tem um número reduzido de postos aplicadores, que são os locais onde essas provas são aplicadas. No Brasil, por todo o Brasil, ela é aplicada. Normalmente, os postos são universidades. E no exterior também tem alguns locais, alguns países, que pode ser também universidade, centro cultural, embaixada, certo? Então, mas por conta da pandemia, teve uma redução desses postos aplicadores e também uma redução do número de vagas, porque podem ter menos pessoas na mesma sala, por conta do distanciamento. E as inscrições também já encerraram no dia 6 de agosto. Então, esse ano não é mais possível se inscrever para realizar a prova, precisa aguardar o ano que vem. E aqui os níveis para certificação, se você tiver um nível elementar ou básico, não ganha certificação, não recebe o certificado do exame. Agora, o nível intermediário, intermediário superior, avançado, avançado superior, recebe a certificação. E aí vai vir no certificado o nível, o nível de acordo com o desempenho na prova. Aqui eu deixo para vocês alguns links úteis. Esse primeiro são as provas que já foram realizadas do CELPE-BRAS, que vocês podem ter acesso, para uma forma de estudar muito boa. Aqui as inscrições, o site para quando tiver abertas as inscrições, para vocês poderem realizar a inscrição. E aqui um vídeo do YouTube com as orientações para a aplicação da parte escrita. Essas orientações foram passadas em 2018, para vocês saberem como que é mais ou menos essa orientação. Eu vou deixar esses links na descrição do vídeo para que vocês possam acessar mais facilmente. Espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo tenha ajudado. No próximo vídeo do resumo da aula 2, eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte escrita, que vai ser a próxima aula do mini curso. E não deixem de se inscrever no nosso canal, acompanhar os próximos vídeos e também nos acompanhar nas outras redes sociais. Obrigada, pessoal, e até a próxima.